sejam todos muito bem-vindos. Aqui é o nosso programa de análise da Liga Portuguesa Sul-Americana. O meu nome é André Mourinho, comigo tenho Nuno Félix. Nuno, Oi, como estás? olá, está tudo bem? Está tudo legal? Tudo legal, tudo legal. Estava ainda a sentir aqui, não só o som da introdução, como o som deste clipe. Yeah. Pá, eu tive Bonito, quase bonito. a ir meter ali não é para aquele lado, o capacete. Tive quase a ir buscar o capacete. Tive com vontade de fazer isso, mas não fiz. Mas olha, estamos aqui hoje para fazermos aqui um bocadinho, aproveitarmos a paragem que tivemos na competição, ou melhor, aproveitarmos a paragem para, de alguma forma, olharmos um pouco para o vídeo, colocarmos as coisas aqui um bocadinho em perspectiva e hoje vamos falar aqui um bocadinho os dois e a quem obviamente também se quiser aqui juntar a nós, fica desde já aqui o mote lançado, pode fazê-lo. Para falarmos um bocadinho daquilo que está a ser o desenho desta competição até ao momento, onde as 7 equipas têm dado aqui o seu melhor. E hoje vamos ter a oportunidade de falar aqui um bocadinho sobre também os principais protagonistas e tudo mais. Antes de arrancarmos aqui também com a conversa, quero deixar aqui um convite. Visite o nosso site www.tudosobefutebolAmericano.com. Aquele momento publicitário. É verdade. Não temos patrocinadores, não há aqui patrocínios. É Mas para este lado, é para este lado. sai tudo do nosso bolso, mas está tudo bem. Está tudo bem. Pá, não estamos a fazer. Do suor. Sim, imagina, não estamos a fazer isto há um ano, né? Está mais de uma década. Por isso está tudo bem. Já nem olho para isso. Mas sim, fica aqui o convite de passarem aqui no nosso site, www.tudosobefutebolAmericano.com, de seguirem o Instagram, seguirem o Twitter, ainda que o Twitter não está a ter aqui grande repercussão, não vou estar aqui a dizer que tem, mas a ideia é mesmo continuarmos a levar-vos conteúdos pelo nosso canal de Instagram, pelo nosso canal de YouTube e depois pelo nosso site, onde vamos querer agregar, obviamente, tudo aquilo que seja e diga respeito ao futebol americano. Nesta fase, focados na Liga Portuguesa de Futebol Americano, e depois, eventualmente, quando a NFL arrancar, também vamos bombar aí forte e feio. Aliás, agora em abril vamos ter já o draft, por isso também vamos falar sobre isso, eventualmente no site. Mas pronto, olha, como te estava a dizer, a ideia realmente hoje é falarmos aqui um pouco sobre a competição. Eu se calhar começo aqui por te perguntar, imagina, a competição avança, não é? Avança. Yeah. Mas nós perspectivávamos uma coisa. Para a competição. Tem sido aquilo que tu estavas à espera? Imagina, já tivemos aqui 12 dos 21 jogos da fase regular a serem disputados. Tem sido tudo aquilo que tu idealizavas e tu esperavas da competição? Complicado dizer isso. Eu acho que há sempre surpresas, acho que há sempre equipas que acabam por desapontar. Não sei se é a palavra certa ou se nós é que criamos expectativas. Eu acho que nós já vamos entrar um bocadinho mais ao detalhe também um bocado nesta ideia, mas eu acho acima de tudo que os jogos têm sido bem disputados. Acho que há qualidades diferentes de norte a sul, mas acho que os jogos têm sido bem disputados. Acho que há equipas que estão melhor este ano, acho que há equipas que estão pior este ano. Acho que há equipas que estão claramente a querer cimentar uma posição e eu acho que isto já deve estar a perceber de quem é que eu estou a falar. Mas acho que sim, é ótimo termos futebol americano de volta em Portugal. Falavas de vamos ter o draft, conceitos muito diferentes, NFL e futebol americano, que nós vemos em Portugal, mas a realidade é que mesmo num conceito amador há jogadores, há playmakers que fazem a diferença e que mesmo que inseridos não é num mau contexto, acho que não há maus contextos no futebol americano em Portugal. Acho que se calhar há jogadores que nós gostaríamos de ver num contexto mais profissionalizado. Eu não sei se isto faz muito sentido aquilo que estou a dizer. Sim. Percebo perfeitamente. Mas imagina, acho que não vamos estar aqui a olhar para aquilo que é
e tem sido a Liga, não é? E nem de propósito no podcast, desde aqui 4 semanas, já, que tenho estado a ter aquelas conversas com malta, comecei com o Trent, depois foi para o Jazz, o Paulo Pilar, a semana passada o Meet. Ainda não vou revelar quem é o convidado esta semana, para deixar aqui esse espaço. Já agora, é bué fixe. É bué mas fixe imagina, trazer... sabes que a ideia essa ideia surgiu um bocadinho, e para já isto já aconteceu, okay? Só o ponto número 1. O podcast está na sua terceira temporada e na primeira, em plena pandemia, estas conversas já aconteceram, mas um bocadinho como um extra. Além de que na altura da pandemia tínhamos todos muito mais tempo livre do que se calhar temos hoje em dia. Mas a ideia passa muito por, de alguma forma, revelar a história da Liga, que é uma história já de há muitos anos, revelar a evolução que houve, em que houve aspectos que melhoraram, aspectos que pioraram, não interessando agora o quê, e depois também dar aqui um contexto de realidade, de que às vezes as dores de uma equipa são as dores da outra, simplesmente num contexto ligeiramente diferente, não é? Sem dúvida. Ou num ecossistema um bocadinho diferente. E estava-te a ouvir e estava a olhar aí para o teu background e só pensava, tu lá sabes aí com essa camisola aí dos Titans dos anos 70. Anos 70, muito bom. Pá, essa jersey primeira dos Navigators, fortíssima, fortíssima. 2000 essa jersey é de 2007, 2006, 2007. O 77, já, olha, uma perguntinha. O 77 tem alguma razão de ser? Pá, tem, mas vou revelar, é para revelar, pronto, vou revelar, fiz esta pergunta, não estava à Pronto, espera, olha, mas pá, exato. o meu jogador de futebol favorito, pá, naquela altura, era o Quaresma, sempre foi o Quaresma. Pá, mas eu pesava o dobro do Quaresma. Então eu disse, fosse o 77 porque eu sou o Quaresma a dobrar. Foi isso, pá. É que foi literalmente isso. Daquela era fantástica que era a nossa Boa. adolescência, não é? Mas sim, foi isso. E pá, e depois fui para o 99, né, no Devils, porque aí já foi um bocadinho no seguimento do J.J. Watt, de Playmaker, estás a ver? E gosto de números duplos, sempre gostei. Também usei o 88 durante algum tempo, durante a minha época Tyrant, também usei o 88. Mas pronto, olha, vamos voltar aqui um bocadinho ao foco da conversa, falámos aqui um bocadinho sobre aquilo que nós perspectivávamos que ia ser a competição. Vamos agora olhar um bocadinho com mais calma para aquilo que aconteceu ao longo destes 12 jogos já disputados. Se eu te perguntasse quantas camadas competitivas tu achas que existem na Liga neste momento, quantas é que tu dirias? Epá, Quando eu digo camadas competitivas, é quantas equipas tu tens como contenders, equipas de playoffs e equipas que estão fora do enquadramento, por exemplo. então já estás a dividir por si só em 3 categorias. Já dei 3 camadas, mas para mim não são 3, para mim são 2. Mas quero saber a tua opinião. Ok, acho que estás a ser simpático. Acho que eu para mim dividiria mesmo em 3 categorias neste momento. E já agora, não digo isto com nenhuma satisfação. Para mim, eu gostava de ter uma liga em que fosse tudo tier 1, em que tivesse tudo no mesmo enquadramento e tudo com as mesmas capacidades e possibilidades. Mas a realidade é que não é essa e não tem sido isso que se tem visto. Eu para mim... e digo muito sinceramente, infelizmente, tenho os Devils e os Crusaders no topo da cadeia, como tier 1. Acho que são as 2 melhores equipas em Portugal. E digo com pena, porque eu acho que já falámos disto noutro podcast. Eu gostava de ver uma equipa do Norte, como tivemos os Mutts noutros tempos, como tivemos os Sharks no Algarve, também noutra época, em que eram claramente contenders, como tivemos os próprios Renegades a chegar também à final.
mas acho que os tempos são outros. Acho que os Devils e os Crusaders estão em Tier 1 e depois estão as outras três equipas, como Renegades, Mutts e para mim meto os Lions, mas meto os Lions. Eu sinto que os Lions precisam de dar um passo que eu próprio ainda não percebi bem qual é que é esse passo que lhes falta dar. Eu acho que os Lions são uma equipa que tem um potencial fantástico, mas que a realidade em jogo jogado não tem propriamente aparecido. E infelizmente, porque para mim tem sido uma das grandes desilusões esta temporada, meto Warriors e Navigators no último tier. Acho que os Navigators e há dois Warriors, nós depois já lá iremos falar, mas acho que os Navigators também a par dos Lions são capazes de ser as minhas duas grandes desilusões da temporada. Gostei muito do trabalho que os Navigators tinham feito o ano passado. Se os Navigators viessem crescendo, eu acho que os Navigators seriam uma força este ano. E pronto, respondendo à tua pergunta e limitando-me a responder à tua pergunta, acho que é isto. Acho que é isto. Sim, imagina. Eu olhando, e o porquê de eu ter dito duas camadas e não ir para as três. Eu concordo contigo na ótica de a primeira camada são os Devils e os Cruzeiros. Acho que são as duas únicas equipas que neste momento reúnem todas as condições para podermos dizer que são equipas de campeonato, de conquista ao título, sendo que no caso dos Cruzeiros é a revalidação do mesmo, no caso dos Devils é a reconquista do mesmo, podemos dizer assim. E depois tem um problema, porque para mim, quer Renegades, quer Mutts, quer Warriors, Lions e Navigators, estas 5 equipas, todas elas conseguem ganhar um jogo umas às outras, dependendo dos contextos que se possam formar de alguma forma. Para mim, depois entra aí o tema do que tu disseste, por exemplo, dos Warriors. Claramente são os Warriors com o Tiago Ranhada, são os Warriors sem o Tiago Ranhada, não é? Os Navigators são uma equipa que também passou por já 3 quarterbacks diferentes na temporada. Também é tema. Os Mutts têm um plantel muito reduzido, mas muito experiente. Os Renegades têm talento, têm capital, recurso, mas conseguem dar aquele over the hump, não é? Ou a inexperiência de alguma forma não os pode apanhar, porque são uma equipa que se está a entrosar ainda de alguma forma. E depois os Lions eu percebo o que é que dizes dos Lions, porque eu sinto o mesmo. O que é que falta, não é? Qual é o próximo passo que eles precisam dar? Por isso é que eu queria estas duas camadas. Sim, é engraçado tu estares a falar disso e eu percebo o que é que estás a dizer relativamente às duas camadas, porque isso é um facto. Essas 5 equipas podem, em qualquer dia, não é? Podem ganhar o jogo como podem perder. Só que se calhar há 3 equipas para mim neste momento na Liga, como disse, que têm sido um bocado mais consistentes e outras 2 menos consistentes. E eu acho que é isso acima de tudo que quis diferenciar. Apesar de concordar contigo, acho que nunca se sabe quem é que vai sair vitorioso daquelas equipas, sendo que já agora eu se tivesse que colocar uma equipa no topo, e já agora lanço-te a pergunta, destas 5, não é? Destas 5, quem é que tu colocarias, assim no geral, assim sem aprofundar muito? E eu acho que se calhar colocava os Renegades. É uma boa questão e estou ansioso para o jogo que ainda vamos ter, Renegades e Lions. Acho que está marcado para o fim de semana de 6 e 7 de maio. Mas eu acho que neste momento também iria com os Renegades pela ótica da evolução que a equipa poderá ter de uma forma gradual e que nos Lions parece-me que é o contrário. Os Lions, eles começaram muito bem a época e eles podiam ter de alguma forma ganho o primeiro jogo com os Cruzeiros logo na primeira jornada. Simplesmente apanharam uma equipa que de alguma forma uma equipa um pouco cínica. Os Cruzeiros são uma equipa um pouco cínica, muito pragmática na execução, sabem o que é que estão a fazer e não querendo comparar, mas comparando, é jogar à italiana.
estás a ver? É um jogo de futebol italiano. Sim. Mas acho que os Renegades é o oposto, estão a crescer, estás a ver? Vejo-os a crescer. Eu não quero, eu acho que nós vamos por aí depois, mas esse jogar à italiana dos Crusaders, para mim também é um jogar com o play calling também. Certo. E isso também requer muita maturidade, requer muita experiência e know-how, neste caso do Terrinca, e é muito fixe ver isso em Portugal. Yeah. Então, mas pronto, respondendo, por exemplo, só a esta questão que está agora aqui lançada, equipas candidatas ao título, neste momento, achamos os dois que Crusaders e Devils são as equipas que estão num melhor alinhamento para o fazer, certo? Sem dúvida, sem dúvida. E acho que a vitória dos Crusaders sobre os Devils no último jogo também os coloca um patamar acima dos Devils neste momento. Yeah. Eu concordo com isso. Se tivermos que introduzir uma terceira equipa, Renegades, os Lions acho que ainda têm um caminho mais longo para o fazer, mas pá, é futebol americano e nós sabemos que basta um mau dia, basta uma peça do dominó cair, Warriors e Tiago Ranhado, e a coisa muda de figura. Neste momento eu acho que o enquadramento é esse, Devils e Cruzeiros. Entretanto, tens aqui já uma pergunta, pá, e acho que o Ricardo Ramalho não gostou da tua introdução ali à minha camisola dos Titans. Dos anos 70. Ramalho, ele disse a brincar, está bem? Era a brincar. Pá, o Ramalho, se te apanha na rua, estás desgraçado. Não quero. Ninguém quer. Grande abraço, Ramalho. Obrigado aqui pela tua menção. Olha, vamos então agora, e já agora, atenção, fica também aqui o convite, obviamente, a quem nos está aqui a acompanhar, pá, sem questões, estão à vontade, tudo o que quiserem saber aqui sobre a Liga Portuguesa, a nossa opinião, ou partilhem as vossas ideias também, estão mais do que à vontade. Vamos então agora ao tema seguinte, porque eu lancei-te aqui a questão das camadas competitivas entre as 7 equipas que estão na Liga, mas agora vou-te lançar a questão numa ótica um bocadinho mais orientada às unidades que nós temos visto a jogar durante esta primeira metade da temporada. E vamos falar um bocadinho dos ataques, ok? Vamos falar um pouco agora dos ataques e daquilo que nós temos visto. E nessa ótica, se tivéssemos que voltar a fazer aqui a questão das camadas, e agora não me vou pronunciar antes do tempo, se tivéssemos que falar de camadas, quantas camadas ofensivas a nível de ataques é que tu achas que nós temos na competição neste momento? Epá, eu para mim tenho os Crusaders como o melhor ataque da competição. Eu sei que não estou a responder, estou a fugir, se calhar já chega à resposta certa. Mas para mim os Crusaders estão não só por causa da execução, como também por causa daquilo que estava a falar há bocado, do trabalho do Terrinca enquanto play caller ofensivo, e para quem está na Liga há alguns anos tem assistido também a um crescimento do Terrinca enquanto play caller ofensivo, e isso é muito fixe de se ver também. Acho que serem dadas oportunidades a novos play callers, e isto agora estou a fugir um bocado da questão do Terrinca, mas serem dadas novas oportunidades e serem dadas, como foi dado a mim, ok? Serem dadas oportunidades a jovens treinadores de serem play callers e terem a oportunidade de perceber os erros e de crescerem, é fixe, e depois assistir a esse crescimento. Então, que falsa modéstia que eu acho que tive, eu acho que acabámos também por ver isso, quem assistiu aos jogos dos Devils na altura, e acho que o Terrinca é capaz de ser neste momento o melhor play caller ofensivo em Portugal.
Dito isto, meto os Crusaders pela execução e por causa do Terrinca no Tier 1, chamemos-lhe assim. Primeira camada, não é? Na primeira camada. Na segunda camada, tenho obviamente que meter os Devils. Os Devils falta-lhes um bocado de execução por vezes, e eu acho que o Solipa faz um trabalho fantástico a coordenar o ataque. É um quarterback fantástico, também acho. Provavelmente o melhor quarterback em Portugal. Mas a conjugação dos dois fatores em dia de jogo acho que não está a funcionar muito bem. E não é deste ano. E não é deste ano. Mas acho que este ano... Eu este ano estou a gostar menos, digamos assim. Sim, sabes que sem te querer, força. Interromper aqui a linha de pensamento, mas quando tu perspectivas essa questão das camadas, não é? Eu percebo o facto de tu colocares os Devils na segunda camada, eu também os coloco, mas também coloco os Lions, por exemplo. Não consigo. Eu consigo. E digo-te porquê. Eu acho que os Lions têm uma ideia de jogo ofensiva desenhada e pensada. E nota-se que a estrutura... Podes não gostar. Ou podes não querer um bocadinho mais de corrida e não aquele jogo mais West Coast, mais passe rápido, com conceitos desenhados e pensados. Mas há uma ideia muito bem desenhada. Há uma identidade, vamos chamar assim. Há uma identidade ofensiva para os Lions. Os Devils, desculpa, os Devils ainda estão de alguma forma a encontrar a sua identidade. E essa questão que tu mencionaste do Solipa, eu acho que contribui para que os Devils, de alguma forma, em particular nos big games, tudo fica um bocado mais enevoado, não é? Ali há mais foggy, está ali mais foggy toda a ideia e aquilo que a equipa quer ser. Mas pegando nos Lions e passando para a terceira camada, ou seja... então tu tens Crusaders na primeira e Devils na segunda, sozinho. Tenho. Ok. Então pronto, eu digo-te já, eu na segunda tenho Lions e Devils, na primeira tenho os Crusaders tal como tu. Vamos para a terceira então. Ok, porque eu não consigo, imagina... Porque para mim são os dois melhores ataques da liga, só que com execuções muito diferentes e com play calling muito diferente. Eu acho que foi aquilo que acabei de dizer, mas eu acho que ajudaria muito, se calhar isto nós nunca sabemos, nunca se sabe estas coisas, mas ajudaria muito se calhar a ter um play caller externo ao jogo, aos Devils, mas lá está, tinha que ser alguém dentro da equipa, em sintonia completa com o Solipa, e eu acho isso muito, muito complicado em qualquer equipa, de arranjar. Depois tenho Lions, Warriors, Renegades. Tem essas três equipas. Os Lions para mim estão uma brecha acima destes dois, só que não o suficiente em termos de execução para ter uma categoria só deles, ou para estarem na categoria dos Devils, por exemplo. Okay. Acho que os Lions... isto não tem a ver com categoria, não é? Mas não estão na mesma categoria que os Devils, em termos ofensivos. Na mesma camada. Na mesma camada, isso. Categoria é outra conversa. Sim, mas, olha, sim. Mas categoria, camada... Sim. Eu percebi. Temos aqui uma pergunta, temos aqui uma ideia, e eu adoro estas comparações, do Varela, que nos diz que o Varela Smith, cornerback dos Lions, a dizer que uma comparação da NFL, por exemplo, com os Devils seriam os Bills, em que o Sleep é o Josh Allen, com um braço, mas de alguma forma dependente da sua arma ofensiva, que neste caso é o seu irmão, o Guilherme Sleep, e que no caso dos Bills são o Stephon Diggs. Gosto,
Acho que é uma comparação interessante para se fazer neste contexto da conversa que estamos a ter. A única diferença é que pelo menos o Josh Allen tem um coordenador ofensivo para lhe chamar a jogada, não é? O coordenador ofensivo não é o Josh Allen que está no campo Sim, a fazer olha, tudo. pegando nesta das comparações, porque eu percebo o que o Semedo diz. Para mim, eu vejo isto mais como os Cowboys de há 2 anos, em que havia um Amari Cooper e havia não é um Stefan Diggs, é um CeeDee Lamb também, ok? E agora com o Tristan Parks a surgir, eu acho que há ali. Eu acho que há ali duas armas. Há um terceiro elemento da relação. É isso que Há estás a ali um dizer. terceiro elemento a querer entrar naquela relação. E Sim, mas a eu comparares tenho. o Slip ao deck, para já o Slip vai estar um calduço quando vir, estás a ver? Não vai gostar disso. Eu acho que vai gostar mais da comparação do Varela ao Josh Allen. Mas eu percebo o que é que Sim, estás sim, a sim. tentar dizer. Mas acho que os Devils agora têm aquelas duas armas ofensivas. Eu acho que já não se pode, já não podem olhar só para o Guilherme Solipa como a arma vertical dos Devils, que continua a ser, mas a bola também é dada muito ao Tristan Park, só importa. Yeah, verdade, verdade. Mas pronto, vamos voltar à conversa das camadas, estamos a falar, e percebo a tua questão de separares um bocadinho, estavas a separar os Lions, os Warriors e os Renegades, certo? Numa terceira camada. Era isso que tu fizeste. Então, o único contexto em que nós estamos diferente é que eu dou e coloco os Lions numa camada idêntica à dos Devils, eu coloco-os na segunda camada. A Ok, minha terceira também tem os Warriors e os Renegades, ok? Tema aqui. Os Warriors é uma equipa tensa de avaliar por causa da questão do Tiago Ranhada, porque claramente que o Tiago Ranhada são uma equipa, sem ele são outra. As ideias do jogo estão lá, todas, mas são muito dependentes da execução do Tiago e daquilo que ele consegue fazer. E já agora o Ranhada já é um quarterback que eu adoro ver jogar, já há vários anos. Gosto muito da atitude também dele, a própria personalidade dele e já agora um props tremendo ao trabalho que os Warriors estão a fazer a nível de divulgação da marca e do produto deles, com todas as iniciativas que estão a ter este ano. Mas os Warriors são uma equipa que para mim é muito difícil de avaliar, mas eu coloco-os numa terceira camada sem o Tiago Ranhada e com o Tiago Ranhada, porque acho que com o Tiago Ranhada as ideias do jogo, as ideias de jogo e o play calling e tudo mais ainda não está tão onde deveria estar e é muito dependente do desempenho individual do quarterback. Quando olhamos para os Renegades, muito idênticos aos Lions, mas onde acho que o Francisco Pereira também tem algumas limitações naquilo que é o seu jogo e acho que o sistema não vai propriamente ao encontro das suas valências. Ainda que todo o talento está lá, gosto muito do grupo de wide receivers, gosto muito do Carlos do Matos, a linha ofensiva também é experiente, é sólida, mais do que, por exemplo, a dos Lions. A dos Lions ainda mais rookie, digamos. yeah. Mas por isso é que eu separo um bocadinho, estás a ver? Separo E ainda em estas camadas. sim, deixa-me só dizer-te já agora que ter os Mutts e os Navigators na última camada, hum, pá, eu ainda estou aqui a falar contigo e a pensar: será que os Navigators não têm uma camada só deles Sim, no final da cadeia? E falo disto porque nós vemos, e tu estiveste nos Navigators durante muitos anos, nós vimos os Navigators jogar muitos anos com uma determinada equipa e um determinado playbook. Epá, deem-nos qualquer coisa de diferente. Sinceramente. sim. Porque
Porque se eu tivesse nos Lions, se eu tivesse nos Devils, se eu tivesse numa equipa qualquer que tivesse na Liga Portuguesa neste momento e tivesse que me preparar para um jogo dos Navigators, eu acho que podia ver tape do ano passado. Acho que podia ver tape de há 3 anos, se calhar é um exagero, mas não é um exagero. Eu sei, só que não queria dizer isso assim. Não é um exagero. mas isto para dizer, epá, Mas estás a ver, mas imagina, eu tenho-os na mesma camada, ok? E pronto, aqui fecho com 4 camadas para sim, também vou fechar com para os as ataques. mesmas Mas 4. para mim os Muds e os Navigators são conversa diferente na última camada, porque os Muds são limitados no seu play calling porque têm poucos recursos humanos, mas com os recursos humanos que têm, executam muito bem e fazem um bom trabalho. Novamente, o Arthur Faria é outro quarterback que me surpreendeu muito, e é um bom quarterback. Gosto do Arthur Faria a desempenhar a posição de quarterback. Mas pá, não há recursos, não dá para fugir àquilo. É o outside zone, é correr a bola ali para a extremidade, usar o peso que tem na linha ofensiva, são rotas e conceitos muito simples. Nota-se que não treinam muito em conjunto. Pá, e não sei, ok? Estou a dizer isto, não sei mesmo, não falei com o Simões sobre isto, não falei com ninguém dos Mets, mas pela forma como executam, pelo timing com que as coisas andam, dá para perceber isso. Não executam muito em conjunto. Os Navigators, epá, é doloroso. E atenção, não estou a dizer isto com desprimor sobre ninguém dos Navigators. Não é esse o coordenador objetivo. o coordenador ofensivo, o Miguel Franco, jogou durante muitos anos comigo nos Navigators. O coordenador defensivo é um grande amigo meu, o Daniel, e o Daniel Lourenço, e o treinador principal, o Daniel Silva, também teve vários anos comigo nos Navigators, por isso não é com desprimor por ninguém, mas é doloroso. Aquele ataque as ideias são as mesmas desde 2009, 2010. O Tigane é a base daquele ataque, que está completamente ultrapassado. As jogadas são as mesmas. Na minha opinião, não vai ao encontro do talento que tem no plantel e podiam fazer algo diferente. Podiam e deviam, porque aquela linha ofensiva é boa, é muito experiente. Depois de te ouvir, criei a minha camada final, ok? Porque eu separei, porque é verdade, estás a ver? Yeah. Porque é verdade. Imagina, acima de tudo, o teu argumento, que é factual, relativamente àquilo que e isto depois é preciso ter isso em consideração nestas camadas. O pessoal, o plantel que há disponível para as equipas. Com quem é que tu estás a trabalhar? Estás a ver? E eu há bocado estava aqui a ver. Há aqui um comentário que o Marcos Ramos fez. Exatamente, esse comentário relativamente a uma coisa que nós tínhamos dito há bocado. Epá, era um jogador com quem, para mim, se estivesse num ataque meu, o Marcos Ramos tinha que ter a bola na mão, sempre. Mas a fazer o que fosse. Dá-lhe num reverse, mete-o a running back, faz o que for. Tem que ter a bola na mão. E é preciso ter essas coisas em consideração. Mas voltando aos Mets e aos Navigators. Os Navigators têm que criar algo novo, têm que criar algo fresco. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Mas sabes que, só para pegar nisso que tu disseste, eu acho que de alguma forma o sistema que eles têm é para também terem a bola, por exemplo, nas mãos do Fidalgo, do Nelson, que quando eu o conheci ele era metade do que é hoje e era tight end. Hoje em dia está com o dobro do tamanho, mas continua a ser... não joga o dobro, mas continua a jogar muito bem, como já jogava na altura. Eu acho que eles de alguma forma continuam também com esse mindset, percebes? Só que é preciso mais, é preciso criatividade, é preciso jogar futebol americano situacional, que é algo que já batemos muito, quer no podcast, quer nas análises que também vamos fazendo ao longo da época. E tu tens lá bom talento. O Tiago Ladeira é um bom receiver, o número 24, David Silva, também é um bom receiver. Tem aquele miúdo francês, também agora a receiver 87, o Ryan Bonsur, espero estar a pronunciar o nome dele bem.
Não Também é pronunciaste fixe. de certeza. Não pronunciei de certeza. Mas pá, não é o Ojungobi, como tu dizes. Não é o Ogunjobi. Sim, sim. Ogunjobi, pronto. Ojunjobi. Ojunjobi, agora Ogunjobi. estava a trocar tudo. Mas, de alguma forma, acho que é preciso mais criatividade. E por isso, eles estão, para mim, na mesma ótica de camada que os Mets, mas por motivos completamente diferentes. Motivos completamente diferentes quando perspectivamos as coisas mais na perspectiva de camadas. Então, mas pronto, estamos muito idênticos nas nossas ideias. A única grande diferença é que eu puxo os Lions para uma segunda camada com os Devils. Tu ainda não dás essa mais-valia, digamos, à equipa de Lisboa. Sim, castigo um bocadinho mais a falta de criatividade dos Navigators do E que castigas um bocadinho mais. Vamos olhar agora para as defesas. Vamos agora olhar para as defesas, onde será que vamos ter também tanta separação por camadas quando perspectivamos aquilo que tem sido um bocadinho aqui a temporada. Quem é que tu tens neste momento a nível de defesas nas tuas camadas com base naquilo que temos visto? Ok. Primeira camada, por motivos diferentes também. E tenho os Crusaders e os Devils. Ok? E tenho os Crusaders e os Devils. E eu acho que isto pode não soar bem a quem nos está a ouvir, mas também é a minha opinião. E eu acho que o Pedro, que participa connosco no futebol americano, não é? Naquilo que nós fazemos com o futebol americano, eu acho que o Pedro não só é aquele exemplo que eu falava há pouco também de é um ex-jogador que se tornou treinador e já quando era jogador foi puxado para ser treinador de equipas especiais e para dar inputs e o crescimento do Pedro enquanto treinador, neste caso da defesa, eu arrisco-me a dizer que o Pedro é capaz de ser o melhor coordenador defensivo da Liga. Aliás, não me arrisco. Eu digo isto, ok? Ele não se vai calar durante imenso tempo. E com muita pena, ok? Com muita pena minha que tu... Mas eu acredito mesmo. Ou seja, imagina o que é eu saber disso e estar a dizer isto. É porque acredito mesmo. Eu acho que... e agora, voltando um bocadinho, equilibrando um bocadinho as fichas, mas eu precisava de soltar isto. Okay? Precisava de o dizer. E eu acho que o trabalho em crescendo que o coordenador defensivo dos Crusaders ajuda-me. O Van Epps. O Mike está a fazer também ele em crescendo, porque ele foi mudando muito a defesa dos Crusaders até ao ano passado. Acho que do ano passado para este ano a defesa dos Crusaders está estagnada, por assim dizer, arranjou o seu esquema, tem o seu equilíbrio. Mas funciona bem, não é? É isso. Mas ele passou ali por uma altura, o Mike passou ali por uma altura em que jogava num 3-5, um bocado como os Lions começaram esta época também, e que agora aparentemente mudaram. Mas, ou seja, demorou ali algum tempo, talvez por uma questão de plantel, a encontrar a fórmula da defesa. E eu acho que os Crusaders, neste momento, são a melhor defesa, enquanto equipa, são a melhor defesa, enquanto coletivo, são o melhor coletivo defensivo, mas eu acho que os Devils são a defesa que é melhor treinada e que tem algumas peças que, para mim, individualmente, são melhores do que as peças ou do que algumas peças que os Crusaders têm em alguns lugares. Eu vou ter que desafiar aí algumas coisas que tu disseste. Ui! Claro. Eu percebo o que é que tu dizes, mas eu acho que os Crusaders têm o melhor sistema para aquilo que são os seus recursos. E funciona e está tudo bem.
Não questiono. Certo? Pronto. Se calhar, tipo, reformulei algumas coisas que tu disseste. Não questiono. Os Devils. Eu estava a pensar em todos os coordenadores defensivos da Liga. E infelizmente tenho que concordar contigo. Porque também... E, pá, e não estamos a dizer isto só porque o Pedro está connosco e... O Pedro percebe muito de futebol americano e é muito bom a interpretar tudo o que está a acontecer. A realidade é esta, pá. E tornou-se melhor comunicador do que aquilo que era aparentemente certo. dentro de campo e nos treinos. Eu também já estive com o Pedro em treinos ocasionalmente e há uma comunicação e uma fluidez diferente. Certo. Mas, falta o meu mas. Certo. Não acho que no relevado se traduza da mesma maneira que se traduz nos Cruzeiros. Acho que no relevado os jogadores dos Devils não interpretam as ideias do Pedro, do seu coordenador defensivo, da mesma maneira que os jogadores dos Cruzeiros interpretam o sistema e as ideias por diferentes ou mais minimalistas que possam ser as do Van Epps. Ok? Ou seja, eu também os tenho na mesma camada, enquanto defesas, mas por motivos também diferentes. E acho que os Devils têm o potencial para terem uma defesa melhor do que aquilo que têm. Acho que os Cruzeiros têm a melhor defesa e neste momento têm as melhores individualidades também a nível de jogadores, sendo que depois as outras equipas, obviamente, e já lá vamos, também têm as suas individualidades e os seus jogadores com muita qualidade. Eu dou uma coisa a mais positiva aos Devils que não falei aqui, que faz com que eles também estejam um bocadinho acima, ou seja, que sejam valorizados por isso. A defesa dos Devils tem a capacidade de ser híbrida. Ou seja, e acho que já agora, em formato crítica construtiva às defesas da Liga, eu acho que há uma dificuldade. Chamemos-lhe ajustamento, chamemos-lhe falta de plantel, mas eu acho que isso não pode acontecer por uma questão de playbook e de coaching. Acho que tens que ter isso no teu arsenal. E lá está. Eu não sei, até agora ainda não foi necessário ver por parte dos Crusaders isso, se têm essa capacidade de se moldar efetivamente a uma Os coisa... Crusaders. Eu acho que não porque não querem nem precisam, mas tem uma coisa que os Devils não têm. Têm jogadores de futebol americano que podem jogar dos dois lados. E os Devils não têm isso. Os Devils são mais orientados à especialização. Os Cruzeiros são mais orientados a terem jogadores de futebol americano. E tens o exemplo do João Inácio, do João Branco, o próprio treino. Tens outros que não o fazem, mas que se calhar conseguiam fazer. Eu acho que um Sarsfield, se tu metesses no ataque, agora estou a dizer isto, não faço isso ao Sarsfield também. Não estou a desafiar ninguém. Mas eu percebo o que é que estás a dizer. Percebes, né? Percebes o que eu quero dizer. É preciso um linha defensivo e há alguém que consegue calçar. Tal e qual. E acho que isso dos Devils não ia acontecer. Não ia acontecer da mesma maneira. Mas pronto, olha, vamos seguir. Já percebemos que em termos de camadas das defensivas temos as mesmas equipas. Quando olhamos para a segunda camada, agora se calhar arranco eu. Tenho 3 equipas aqui, ok? E também elas por razões diferentes. Tenho os Renegades, tenho os Navigators e tenho os Mutts. Tenho essas 3 na minha segunda camada. Os Mutts, na ótica de... Têm o seu sistema também, tal como os Cruzeiros. Cover tree, ensaiado. Sabemos o que é que estamos a fazer. Os jogadores estão todos na sua posição. Tem 2 bons corners, com o Cunha e com o Francisco Pelay. Tem uma linha defensiva também sempre rija, pesada, que não é fácil, intensa. E tem a sua ideia de jogo. Os Navigators têm bons jogadores, acima de tudo na linha defensiva. Gosto da linha defensiva dos Navigators e gosto de alguns defensive backs. Não tem linebackers. Não há linebackers não há linebackers e não gostam de placar. Que é um problema para os Navigators. Os Renegades têm muito talento, são uma defesa muito homogénea.
em particular na questão de abordarem o jogo mentalmente. E isto revela-me aqui algumas diferenças entre as defesas e alguns problemas que são estão lá, e o vídeo não engana. Os Renegades, por exemplo, no jogo contra os Cruzeiros, que levaram 40 e tal pontos, aquilo nunca devia ter acontecido. E só aconteceu porque perderam a batalha mental. Os jogadores entraram todos no trash talking, no responder, no não estou ali, vou rebentar aquele gajo, não vou fazer o meu assignment. E isso revela-me uma defesa que, se as coisas correm mal, fogem ao plano. Se as coisas correm bem, como correram passado uma semana ou duas contra os Warriors, está tudo bem, somos os melhores e jogamos muito à bola. Os Renegades não são tão bons defensivamente como podem achar que são, nem são tão maus como se tu fores ver o jogo dos Cruzeiros. É o que eu acho da defesa da equipa dos Renegades. No entanto, tenho os três nesta camada. Tu também tens assim ou tens aqui algumas? Não, eu tenho exatamente os três nessa camada, só que junto-lhe os Lions. Eu acho que os Lions, ou seja, para mim, na última camada, neste momento, tenho que pôr os Warriors. Acho que é a defesa mais fraca, que tem menos plantel disponível, talvez, jogadores, playmakers, em termos defensivos. Acho que os Lions têm isso, não os consigo meter na mesma camada que os Warriors por causa disso. Acho que estão também a mudar um bocadinho a defesa, mostraram isso no último jogo. Espero que consiga acontecer, porque têm vários playmakers. Eu sinceramente, porque às vezes é muito complicado com os jogadores defensivos falar de números e falar de... É muito difícil, e já agora quero deixar uma chega, porque é um pedido que eu tenho recebido no tudo, sobre dar mais destaque às defesas e tudo mais. E quem não chegou aqui no início não viu o vídeo de highlights que eu meti aqui a rodar, e que amanhã sai no nosso Instagram, mas eu fiz um vídeo com algumas imagens, mas posso desde já adiantar. Analisar tape do campo dos Warriors ou do campo dos Renegades é muito difícil, e torna-se impossível de estar a dar estatísticas para as defesas ou de identificar às vezes os playmakers, não é? Mas eu percebo o que é que tu estás a dizer dos Warriors. E tu não mencionaste os Lions. Não, os Lions tens na tua terceira camada, é isso? Te separas completamente. Sim. Eu tenho os Lions na minha última camada, como os Warriors também. Os Warriors têm um sistema, mas faltam jogadores. Acho que faltam jogadores ao sistema, não é? Se calhar um bocadinho também estavas a... Sim, não se inventa, não é? Não se inventa. Mas tem lá bons jogadores. Eu gosto muito do Rafael Vilaça, que é um dos safeties. Os Lions têm players, têm jogadores. O sistema foi um bocadinho o que tu disseste. Eles começaram com o sistema, depois no jogo dos Devils aparecem com um sistema diferente também para combatar algumas lesões, algumas ausências. E acho que ainda se estão a encontrar. No jogo dos Navigators tiveram o melhor jogo coletivo defensivamente, os Lions. E houve uma mudança, que foi a mudança do play caller. Pelo menos, e novamente estou a dizer isto sem falar com o Paulo Pilar, sem falar com o Gonçalo Matos, que é o coordenador defensivo dos Lions. Estou a dizer isto com base no que eu vi no relevado. Estive no campo a ver o jogo. E o Paulo Pilar a chamar as jogadas, a conversa é outra, porque também traz mais experiência, né? Tem mais experiência do que propriamente o Gonçalo Matos. E o Gonçalo foi meu jogador nos Devils, fez também parte de um percurso grande do futebol americano, por isso também o conheço. E acho que a defesa dos Lions é uma defesa que pode crescer e que tem potencial. Tem que jogar mais, tem que ter mais jogos, tem que ter mais tempo. É só isso. Porque tem os recursos atléticos, tem tamanho, gostam de placar, sabem placar, ao contrário de falava dos linebackers dos Navigators. Os Lions têm lá jogadores na posição de linebacker que gostam de bater e batem bem, mas ainda são muito... Precisam de tempo, precisam de rodagem, precisam de quilómetros. Por isso é que eu também os coloco ainda na última camada, tal como a dos Warriors, e analisando aquilo que nós vimos ao longo desta fase regular até ao momento.
Entretanto, tens aqui uma mensagem. Vou meter aqui, do Meet, que diz que acha que os Crusaders não precisaram de adaptar, e isso é o maior elogio que tu podes fazer à capacidade do jogo deles. Mesmo já tendo os 3 melhores ataques. O que é que tu achas disto? Eu gosto disto que o Meet está aqui a dizer. É um facto, mas era aquilo. Eu acabei por falar um bocado disso, tipo, ou porque não mostraram, porque não precisaram, não é? E o que o Mito está a dizer é que não precisaram, e isso é ótimo, não é? Mas sim, opá, sinceramente, não tenho nada a acrescentar aqui ao que o Mito disse, não é? Não é questionável. Se jogaram sempre da mesma forma e ganharam todos os jogos, epá, vais dizer o quê? Não tiveram grandes dificuldades. Se calhar, problema dos ataques em serem um bocadinho mais criativos e em contornarem precisamente uma defesa que ainda não se moldou a nada e que ainda não mudou. E aliás, no último jogo dos Devils, já agora, o Solipa usou muito motion, que também, pá, entre delay of games, false starts a acontecer, eu não sei quantas, uma centena de jardas de penalidades bem levadas pelos Devils contra os Crusaders, mas os motions revelaram muito da defesa dos Crusaders, o que é que os Crusaders estavam a fazer defensivamente, que estavam a cobrir homem a homem num cover 2 básico, de certa forma. Sim. Mas olha, Sim. só para encerrar aqui o tema das defesas, isto que o Mito disse eu também concordo, obviamente. Acho que as duas defesas que têm a sua ideia de jogo mais bem definida são os Crusaders e os Mutts, dentro daquilo que fazem, por motivos diferentes ou iguais, o que quer que seja, mas têm as suas ideias de jogo muito bem definidas. Vamos passar, porque estamos aqui mais ou menos em termos das defesas, temos também 3 camadas. A nossa única diferença era os Lions, que eu ainda os coloco no último e tu colocas numa acima. Eu estou mais no ataque dos Lions e tu estás mais na defesa. Tá? Mudar aqui um bocadinho o alinhamento. Mas olha, agora vamos entrar aqui por outro tema que eu acho que vai dar conversa e a malta vai gostar, que é os playmakers que nós temos na competição. E vai ser muito mais fácil, novamente, malta da defesa, não levem a mal, mas é que às vezes é impossível no vídeo de fazer isso. E eu tive a oportunidade de ver muitos dos jogos ao vivo. Aliás, todos em Lisboa eu vi os jogos ao vivo. Não consegui ver, obviamente, os jogos do Norte, ainda que estou a tentar ver se estou em negociações intensas aqui em casa para ver se consigo ir ao Porto ver os Lions e os Renegades, mas não está a pender a meu favor. Não está a pender a meu favor, então. Mas pode ser outra conversa. Playmakers. Ofensivamente, tu tinhas dado aqui uma ideia, nós quando estávamos a falar aqui do que é que podíamos fazer aqui neste episódio, tinhas dado a ideia de nós construirmos aqui de alguma forma a nossa All-Star Team desta primeira metade da fase regular. Queres ir por aí? Queres tentar de alguma forma lançar os playmakers dentro desse alinhamento? Vamos posição a posição? O que é que achas? Acho que podemos ir posição a posição, sim. Então, começamos com... Vamos aos feitos do costume, né? Quarterbacks. Quem é que para ti tem sido aqui os principais playmakers, os principais jogadores na posição de quarterback? Para mim, neste momento, e sem falar de potencial, ok? Lá está, e do Josh Allen, do braço Josh Allen, para mim tem sido o Matias. Acho que o Matias, o quarterback dos Crusaders, tem sido bem ou mal, mas mais para bem do que para mal, tem sido o melhor quarterback da liga. Acho que é inegável neste momento. Concordo contigo nisso. Pessoalmente, gosto mais do Slipa e gosto mais do Ranhado, do estilo de quarterback que são. Acho que o Matias é diferente deles os dois, mas o Matias é o mais consistente. Olhando para aquilo que tem sido a liga, o Matias é o quarterback que neste momento é o maior destaque da competição. E não sei se é número 2, neste momento, apesar do teto grande que damos ao Slipa, se é o Slipa número 2.
porque o Alex Beagle dos Lions também tem estado muito bem e tem evoluído também ao longo dos jogos. O que é que tu achas disso? Sim, acho que sim, acho que lá está. Acho que precisava de um playbook um bocadinho mais ajustado a ele, sinceramente. Há muitas bolas longas que o Alex tenta colocar que não tem braço para colocar. E por outro lado, o Slipa tem braço para colocar, mas coloca-as mal. Portanto, mas eu para mim a questão é destes 4, por exemplo, que falámos até agora, se tu tivesses que escolher um para a tua equipa e sem estares a falar de forma, não é? De forma, eu se calhar escolhia, não condicionado ao playbook, não condicionado a nada disso, se calhar escolhia um Solipa, ok? Por causa do braço, do potencial que eu sei que ele tem. Agora, se fosse para jogar amanhã, no playbook dele, escolhia o Matias. Percebo. Eu escolhi o Slipa se não fosse ele a chamar a jogada. Se não fosse ele a chamar a jogada. Mas em termos de forma e dentro daquilo que está desenhado para ele, é o Matias. Quero só também dar aqui menção ao Arthur. Já falei dele, dos Mats. Gosto muito de ver o Arthur Faria a jogar. O Francisco tem muita qualidade, mas acho que o desenho dos Renegades e aquilo que lhe é pedido não é o seu forte. Também já o mencionei aqui. E o Tiago Ranhado é outra conversa, porque para já está lesionado, não é? Mas acho que ele também tem um potencial que podia ser desbloqueado de outra forma com o seu sistema. Com um sistema diferente, aliás. Navigators, não mencionámos isto, mas já passaram por 3. Aliás, isso eu já disse, passaram por 3 quarterbacks: o Thibaut Constantino, o João Rodrigues e o Tiago Ladeira. O Tiago Ladeira não é quarterback, ok? Não é quarterback. Pode ser um bom wildcat para cenas. É um jogador que tem que ter a bola nas mãos, como tu falavas há pouco do Marcos, mas não é quarterback. O Thibaut Constantino foi uma boa surpresa. Infelizmente o Malzão tem-o afastado. E acho que esse carrossel na posição não os ajuda. Seguimos para os running backs. Running backs, que nomes é que tu tens aqui para destacar? Tenho o committee dos Crusaders. O committee é muito bom. É verdade, porque aquilo vai rodando, não é? Eu acho o Paulo McVeigh. Paulo McVeigh. Paulo McVeigh. Não sei. Mas acho que passa muito pelo Salvador Bolzoni, não é? Acho que tem estado muito bem. Gosto do Jazz, como apareceu. O Matos dos Renegades, sempre gostei de o ver correr, não é? A forma como corre é um bom running back. Pode não estar a fazer a melhor época, estar a ser fenomenal, mas gosto muito da forma como ele corre. São assim os nomes que me vêm assim à cabeça. Sim. A running back é o que tu estás a dizer. Acho que o comitê dos Crusaders é muito complementar. Eu não sei com quantos jogadores é que eles já correram a bola. Salvador é o titular, mas tem estado lesionado, né? Depois o João Branco, o Treino. Tens o Prince também. É o Prince. Estava-me a faltar. Tens esses 4. O João Branco e o Train não são running backs, mas fazem a posição se for preciso, obviamente. O Salvador é running back, é um bom running back. O Jazz está a voltar, ainda bem, né? Porque a Liga precisa de um Jazz ao nível que nós sempre tivemos no passado. O Ricardo Cunha é outro exemplo. Ele joga na posição, mas ele não é running back. Mas já agora uma coisa engraçada do Ricardo. Ele é muito mais rápido ao vivo do que se tu vis na tape. Isto é uma coisa que é engraçada. Porque há jogadores que são assim. São muito mais rápidos ao vivo do que se tu estiveres a ver o vídeo, não é? E ele passou-me muito essa sensação quando eu vi o jogo dele com os Navigators.
Mas acho que é muito por aí. Podemos também só dar aqui uma menção rápida ao Fidalgo, dos Navigators, que joga no backfield, não é bem um running back, mas é um fullback, multifunções, que também faz um trabalho tremendo. Wide receivers, e está aqui no nosso chat, está aqui uma conversa intensa entre o Varela, o Mit, o Ricardo de Oliveira também, obrigado aqui eles também por participarem, sobre aqui os wide receivers na liga, e isto tudo começou porque o Varela fez aqui uma menção, deixa-me ver aqui, estou aqui a buscar, sobre o facto daquilo que tu disseste do Marcos ter a bola nas mãos e de fazer jogadas acontecer. Ele disse que isso não acontece mais porque, na opinião dele, os Lions têm receivers que seriam titulares em 95% das outras equipas. Mais vale dizer 100%, Varela, não é? Exato. Não, mas isto vai-me levar aqui. Eu sei que nós estamos a falar de playmakers e estamos aqui a falar de individualidades, e já lá vamos. Mas tenho esta pergunta para ti. Qual é a equipa que tem o melhor... Vou-te fazer 2 perguntas. Isto é um combo, está bem? É tipo, estás a dizer que estás a abrir um Kinder e vem 2 brindes. Não acontece. Acho que isto nunca acontece, mas imagina que acontecia. Qual é que é a equipa que tem a melhor dupla de receivers da liga? Qual é que é a equipa que tem o melhor grupo de receivers da liga? Ok. A primeira que me veio à cabeça, a primeira resposta foi relativamente à dupla. Porque não tenho... Quer dizer... Mas não tenho dúvidas. Que são os Crusaders, ok? Com o Lori e o Duarte, não é? Com o Lori e o Duarte Cruz, sim. Concordo. Mas imagina, não tenho dúvidas. E já agora, malta, deixem as vossas opiniões também, obviamente, queremos saber também as vossas ideias. Mas já agora, depois em termos de grupos, quer dizer, continuando nas duplas, ok? Em termos de duplas, eu gosto muito. Eu acho que mas isto acaba por ser acaba por responder a quase tudo. Gosto muito do Guilherme Solipa. Acho que o Guilherme Solipa é um player, e eu acho que o Tristan Parks fazem são 2 bons receivers, não fazem uma boa dupla, ok? São 2 bons receivers, são 2 muito bons receivers, e eu acho que competem aqui nesta área de dupla, só que estão a léguas para mim de se complementarem como o Lori e como o Duarte Cruz fazem. Dito isto, Crusaders, claramente, posso meter, quer dizer, os Crusaders depois falta-lhes mais peças. Vem-me logo à cabeça, obviamente, os Crusaders, os Lions em termos de profundidade. Acho que metia Crusaders, Lions, os Devils, acho que só têm aqueles 2 receivers de relevo. Portanto, pronto, não sei, acho que respondi. Olha, o Ricardo, entretanto, aqui ele disse aquilo ficou ali sólida, mas acho que ele quer dizer o Felipe e o Tristan. Fica aqui também a opinião do Ricardo sobre este tema da dupla. Para mim, é o Duarte e o Francisco Lori. Okay? Para mim, dupla, eu não tenho dúvidas. Acho que o Lori e o Duarte são melhor dupla. Em termos de grupo, eu vou para os Lions e vou para os Renegades. Okay? Eu gosto muito da profundidade dos Lions e gosto muito da profundidade dos Renegades em termos de wide receiver, também muito complementares. Acho que são muito complementares. E nessa questão, tu mencionaste também o Guilherme mencionaste o Guilherme e mencionaste o Tristan. O Bruno Cardoso também é uma boa arma para os Devils. E tu notaste no jogo com os Crusaders a ausência dele, como impactou, porque os Devils tinham... Às tantas, estavam um dos wide receivers era o número 10, eu não sei o nome dele, peço desculpa de não o saber, mas ele não impactou. Não impactou. Os Devils estavam com 10 em campo. Nem jogadas de passe, obviamente. As jogadas de corrida, o 10 esforçava-se para fazer o melhor que podia.
Mas, para mim, em termos de grupo, Lions e Renegades, lado a lado, sendo que acho que em termos de complemento, ainda gosto mais dos Renegades do que dos Lions, sendo que o teto e o chão o teto é mais alto, o chão é mais baixo para os Renegades em termos dos wide receivers. E acho que precisam de mais tempo. E não é por causa de experiência, porque estamos a falar, e já agora agradecer aqui ao Mite, ele mencionou aqui, na opinião dele, Pintão, o Vasco Pinheiro, o Vasco Silva, o João Maioto, que para ele são todos claros número um. Não sei se concordo com isso do número 1, mas acho que todos eles complementam muito bem o ataque, são todos eles experientes, mas coloco-os na mesma aqui lado a lado com os receivers dos Lions, que neste caso falo do Marcos Ramos, do Sucra, do Represas e do Gustavo Machado. E já agora o Gustavo Machado, boa surpresa também na posição. Mas agora nós falámos, lancei-te a pergunta assim, né? Playmakers nesta posição. Aliás, Valbujas, estás a ver? Eu ia mandar uma buja. Então manda tu. Melhor receiver. Melhor receiver da liga neste momento. Só para lançarmos aqui o caos. Melhor receiver da liga neste momento, para mim, é o Francisco Lório. Olha, eu digo-te isto assim. E atenção, e é o Francisco Lório e eu digo-te. O Francisco Lório fez recepções esta temporada que eu não via um receiver da Liga Portuguesa fazer há algum tempo. Mas tipo várias. Yeah. Ou seja, não tem a ver tanto com... Quer dizer, eu ia dizer, não tem tanto a ver com o impacto, tem a ver com o impacto, ok? Mas tem a ver com a dificuldade de algumas recepções que ele fez. Por exemplo, no último jogo dos Devils, o Francisco faz 2 recepções. Uma delas posiciona os Crusaders para o touchdown do Matias de corrida, e a outra é um touchdown do Francisco, do Lori, que são espetaculares. São espetaculares. Eu digo-te isto assim, ok? Eu tenho 4 que eu gosto muito. E vou Mas pegar se calhar aqui queres responder à minha pergunta. A seguir. Já disseste 4? Deixa-me, espera aí. E vou pegar na cena do Varela há bocado, das comparações. Ok. João Maioto, ok? Dos Renegades. É tipo o Jamar Chase. Isto é uma comparação tensa. Né? É vertical, é físico, bola nas mãos, consegue fazer coisas acontecer. Em open space é difícil de parar. Marcos Ramos, Tyreek Hill. Okay, Tyreek Hill. Guilherme Slipa, DK Metcalf. Vertical, comeback king, nas sidelines é onde ele impera. Mas o melhor receiver da liga para mim é o Francisco Lório, que é o Cooper Cup. Ele é o Cooper Cup, consegue fazer-te qualquer posição no campo, faz-te recepções extraordinárias, ajuda o teu ataque quando tu mais precisas. Por isso, para mim, eu estou contigo nessa visão. O Lori é neste momento o melhor receiver na liga. Ainda que o Varela diz aqui que ele não tem os números. Varela, se tu tens números, por favor, diz-me, porque eu não consigo tirar números. Não consigo tirar números muitas vezes com a qualidade do filme. Não é o caso, por acaso, dos Cruzeiros. Mas é difícil de dar este argumento quando não consegues tirar números de todos. Mas eu vejo as coisas assim. Para mim, neste momento, pegando aqui um bocadinho naquelas comparações. Quem é que eram os teus 3 receivers titulares? Se eu fizesse um ataque? Sim. Acho que ia com estes 4, talvez vou dizer que vou sentar o Maioto de Jamar Chase. Sim. Mas acho que sim, acho que seria por aí. Acho que iria com o Marcos. Props para o Ladeira também. Sim, temos falado do Ladeira, sim. O Tiago Ladeira dos Navigators também. Yeah. Mas falta-lhe mais consistência, estás a ver? E não é...
Pá, Não é, quando não tens um quarterback tão fixo. é isso. Em todos os sentidos, não é? Tipo, a própria química. Eu acho que algumas das recepções do Lori, eh, chamemos-lhe ajustamentos, chamemos-lhe química, ok? Yeah. Eu quero mencionar só aqui mais dois nomes, ok? Tinha aqui. Um deles, por acaso, que o, que o Mito falou aqui, o João Martínez, que era o receiver dos Mets, que não está a jogar desde a primeira jornada por lesão. Que também gostei muito do que vi no seu primeiro jogo contra os Warriors, e o segundo é o Vitor Mendes dos Warriors, pá, que teve um jogo monstruoso contra os Lions, 3 touchdowns. Pá, o vídeo tipo, dos 3 touchdowns é ótimo. Numa delas ganha separação do seu adversário, depois é vertical, o adversário depois acaba por escorregar, mas o escorregar vem na sequência do release que o Vitor consegue. No segundo faz uma pivot route e o corner também fica perdido, era um corner diferente. E depois no último é um dos touchdowns que está no top 10 que nós lançamos, que acaba por receber um laser do Ranhada. O Vitor teve um grande jogo, mas depois disso, e porque também o Ranhada não jogou, acho que ele também foi impactado por isso, mas o Vitor Mendes também merece aqui uma menção. Se formos olhar para a linha ofensiva, pá, eu acho que aqui vamos indiscutivelmente falar da melhor unidade que neste momento existe, que é a dos Cruzeiros, certo? Já há alguns anos. Discutível isto há alguns anos a melhor, mas os Crusaders têm uma linha ofensiva sólida há anos. E eu, quem é que era? Era o Ribas também, não era? Era o O Ribas Ribas. esteve lá, mas isso já foi há muitos anos. Sim. Opa, houve, mas Sim. há anos, não é? E isto também vem tipo de uma. Olha, eu tenho uma pergunta, mas vem de alguma solidez que vem de há uns anos atrás a ser criada e consistência que depois acaba por chegar à temporada de hoje, por exemplo. Mas olha, e que jogadores. Estávamos a falar de ataque, eu acho que nós vamos passar para a defesa também. Yeah. Que jogadores atualmente é que tu gostavas de treinar? Eu não sei se isto é uma pergunta bem metida, eu não sei se isto faz sentido. Percebo o que é que queres dizer, sim. Percebo o que é que tu queres dizer. Que jogadores Imagina, é que eu gostava de ter? se tu estivesses numa equipa neste momento e se estivesses num ataque, isto não é a mesma coisa do que tu escolheres o teu top 3, não é? Yeah. É que jogadores é que tu gostavas de ter à tua disposição para poderes fazer deles, tecnicamente, moldares ao teu esquema, criares aquilo que quisesses à volta dele. Olha, só para fugir então ao habitual, eu gostava de trabalhar com o Arthur, dos Mets. Acho que ele toma boas decisões e gosto disso de um quarterback. Pá, e estou a dizer isto só para fugir à questão de, pá, não vou ao Slipa, não quero ir ao Matias porque é óbvio, eu iria ao Arthur enquanto quarterback. A nível de receivers, pá, gostava o Marcos, acho que... Mas eu acho que os Lions utilizam muito bem o Marcos, acho isso. Acho que o colocam em posições também para ser bem sucedido, mas gostava de trabalhar com o Marcos. A nível de running back, Salvador, o Ricardo, o Ricardo Cunha, ainda que não o veja como tal, já trabalhei com ele, por isso não faz mesmo sentido. O Lori, pá, sim, sempre. Acho que é um receiver extraordinário. O próprio Duarte Cruz, o Guilherme, nunca trabalhei diretamente com o Guilherme no Slipa. Eu estou basicamente a dizer os nomes todos. Já estás a dizer Não faz todos. sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Mas sim, olha, o Ricardo Oliveira diz aqui se tivéssemos tipo um alto time português. Eu acho que neste momento iria só com a nível de receivers, eu iria com aqueles 4 que eu mencionei.
neste momento, porque estou a falar de um sistema que não iria usar um tight end. Ou se usasse um tight end, iria buscar o Vasco dos Renegades, que acaba por ser um receiver que pode também alinhar mais próximo da linha. Mas há muito bom talento. Eu acho que há mesmo muito bom talento neste momento na posição de wide receiver, que é sempre uma posição que acaba por ter muito mais... tens muito mais qualidade, não é? E também vejo aqui no nosso chat a conversa em torno do João Martínez, do Varelis aqui, que eu só o estou a ver a jogar este ano. Por acaso é verdade, não me lembro do João Martínez do ano passado, eu não acompanhei a Liga como estou a acompanhar este ano, por isso tenho pena de estar a ver aqui esta discussão, esta conversa, e eu não saber ao certo. Mas se houver vídeo disto, pá, mandem-me que eu tenho todo o gosto de ir ver o que é que o João andou a fazer o ano passado, e espero que ele volte a fazer mais coisas este ano, obviamente com os Mancos. Olha, eu respondendo à minha própria pergunta, mas também passando a bomboca, vamos passar para a defesa. Vamos passar para a defesa. Eu tenho neste momento dois, quer dizer, neste momento não. Um já tenho há muito tempo, que é o Naka. Imagina, por tudo. O Naka tem 40 anos. Ele vai-me bater de eu estar a dizer o nome dele, a idade dele aqui. Mas... O Naka tem 40 anos. O Naka tem 40 anos. O Naka, o Naka, ele para mim é família. Okay? Tenho uma relação com ele mesmo muito próxima. Eu considero quase um irmão que o futebol americano me deu. E não só é um jogador extraordinário, como uma pessoa mesmo fantástica, é mesmo uma boa pessoa, mas ele tem 40 anos e continua a jogar isto ao nível que jogava em 2007, 2008. E deixa-me só dizer, porque o Naka transparece liderança, estás a ver? Transparece tipo... O Naka tem uma coisa, ok? Não vou estar aqui a iludir. E já agora, agora vou revelar aqui de forma breve. O episódio desta semana é com alguém ligado aos Navigators e o Naka por acaso surge na conversa. Mas o Naka é player. Ele aparece no jogo, estás a ver? Não, às vezes pode não estar tão presente nos treinos, de forma consistente, mas nos jogos aparece. E é mesmo um jogador claramente em destaque e que aparece nos grandes momentos. Mas se tu vais aí, eu não sei se esse era outro nome que tu ias dar, o jogador defensivo que para mim tem aparecido mais e é impressionante, é mesmo impressionante, é o Daniel Moreno dos Lions. Era quem eu ia dizer. Eu ia falar de mais dois. Era o Daniel e era o... Mas porque sempre quis. Não porque acho que tenha tido... esteja a fazer uma época tremenda. Mas sempre quis trabalhar com o Eddie. Que está nos Devils agora. E nunca tive a oportunidade de o treinar. E gostava de usar, de treinar. Mas noutra categoria, agora, e falando da atualidade, o Daniel Moreno, esquece. Imagina, e isto eu sei por conversa com alguma malta dos Lions, ele tem tipo menos de 10 jogos de futebol americano em cima dele. Estás a ver? E a malta que não viu o vídeo pequeno vídeo de highlights defensivos que eu fiz, acho que o Daniel aparece para aí 2 ou 3 vezes. Eu faço um vídeo de highlights com o Daniel tipo aí 2 ou 3 minutos. Porque é mesmo impressionante. É mesmo impressionante. É natural. Aquilo o desporto vem de forma natural. E a coisa... Ele alinha on the ball, off the ball. Parece que a coisa que a bola gravita para ele. Uhum. E acho que nenhum jogador me impressionou da mesma forma como ele este ano, quando olho para o vídeo e vejo o que é que está a acontecer. O Ricardo também diz aqui, concorda com o tema do Daniel Moreno como um dos jogadores em destaque defensivamente. Mas depois há outros nomes, não é? Também podemos dar aqui mais alguns nomes. Eu tinha aqui o Sarsfield dos Cruzeiros como uma peça sempre muito consistente. O João Branco, que ele é jogador defensivo, ok? Ele joga running back quando é preciso, mas ele é jogador defensivo, e é um puro edge rusher. Ele era linebacker antes de
que há uns anos, eu lembro-me dele como linebacker, mas tornou-se um puro edge e também já está a ter uma tremenda temporada. Na posição de corner, eu tinha aqui alguns nomes para te lançar. O Ricardo Cunha dos Mets é inegável, o Francisco Pelayo dos Mets também, dentro do próprio sistema que os Mets têm. O Afonso Lucas dos Devils, que acho que é consistente, mas gosto mais de o ver a safety do que o gosto de ver a corner. Mas acho que as coisas obrigaram-no a ir nesse sentido, não é? Ou não? Ok, não sei. Sabes alguma coisa que eu não sei sobre isso? Não. No sentido, imagina, usam o Eddie como safety e o canadiano como safety também. O Michael, yeah. O Eddie já jogou a corner. Eu trocava. Pois, ou seja, eu estou a trocaria. dizer ou não. Yeah. Mas sim, mas pronto, lá está. Isso é um bom problema para teres, né? É um bom problema neste caso para o Pedro Fernandes ter. Eu também tinha aqui o Francisco Felício dos Cruzeiros, número 9. Ainda que há pelo menos 2 touchdowns em que ele é batido em tipo straight one-on-one. Um deles é com o Mayotte, no jogo dos Renegades. O outro não consigo aqui precisar. Mas gosto dele. É instintivo, reage bem, é um corner de zona. Não é um corner de homem a homem. Por outro lado, Domingos Pereira. Acho que é assim o nome dele. Se não for, peço desculpa. Corner. Diz. Isso é grande tema. E eu estou-me a meter fora de pé, porque sinceramente não sei dar esta resposta, mas vou perguntar. E a malta vai. Isto agora é que vai virar a barcaça. Quem é que é o melhor shutdown corner? Se é que há. Não há. Acho que não há consistência na posição de corner na liga. Ou o melhor corner em man-to-man. Tá. Chama-lhe assim. Chama-lhe assim. Temos que ter um training camp na off-season com os corners todos para isso vai ser resolvido. Para perceber. Porque eu acho que não há. O Ricardo diz que não há. O Ricardo diz que não há. Ricardo dá aqui a resposta a dizer que não há. E eu digo-te uma coisa. Eu gosto muito de Domingos Pereira dos Renegades. Em press, no jogo dos Renegades e dos Cruzeiros, vi ao vivo. Gosto muito. É físico. Para já é alto. É físico. E não dá-se para... E aliás, não vi nem o Lori, nem o Duarte. Não vi nenhum receiver conseguir criar separação dele naquelas jardas iniciais. Mas a nível de corners acho que é uma resposta duríssima para se dar, porque não há um que se destaque muito acima dos outros. Pelo menos esta temporada não vi isso, e o vídeo não engana. Nesse aspecto. Pelo menos o que dá para analisar, né? Depois há o vídeo que não dá para ver. Que não dá para ver. Yeah. A nível de safeties, tenho aqui 4 nomes, um deles já tinha dito mais cedo, o Rafael Vilaça. Sandro Lopes dos Renegades, jogo monstro contra os Warriors com 3 interseções. É um jogador natural também na posição, gosto muito também de ver jogar. O treino, ainda que eu não gosto de ver o treino a jogar lá atrás, tão longe da box. Para mim o treino tinha que vir para a box, mas é esquema. Sim, é esquema, é necessidade. E o Patrick Mussi, que para mim a única questão que eu dou é que é um bocado inconsistente. É um bocadinho inconsistente em algumas situações, e por isso é que, por exemplo, naquele tema que eu estava a falar há pouco do Felício, dos Cruzeiros, ele tem 2 touchdowns, pelo menos, em que ele é batido num straight one-on-one, mas às vezes parece-me que ele está à espera de ajuda over the top, e é sempre do lado do Mussi, do Patrick. Por isso não sei até que ponto é que isso às vezes não é ali alguma questão de falha de comunicação, ou de jogada, ou o que seja. Às vezes isso é daqueles temas que é mais complicado de analisar, ou não tens informação toda como tu gostarias. Mas sim, há muita qualidade. Eu acho que há muita qualidade defensivamente em Portugal. Temos alguma dificuldade ou de chegar aos nomes às vezes dos jogadores, ou o vídeo sustentar a nossa análise. Por exemplo, uma coisa que tu fazes e que, eu acho que isto é uma coisa, e fica aqui também em jeito de
de recomendação. Eu acho que às vezes o mais difícil não é ter isto que eu vou dizer a funcionar, é arranjar pessoas, recursos para o fazer. Eu percebo a questão das equipas gravarem o jogo de lado. Quer seja porque estás a fazer o streaming, quer seja porque estás a gravar o play-by-play. Mas se tu queres analisar muitas vezes o trabalho, quer de uma linha ofensiva, quer de uma linha defensiva e, acima de tudo, de uma defesa, pá, grava o jogo norte-sul de uma das pontas do relevado. Aí é que tu vais perceber quem está a fazer contain, quem está a segurar as suas gaps, quem é que está a ir fazer os seus assignments em condições, quem é que faz o first step como deve ser, quem é que está à zona, quem é que está ao homem. Ângulos. Ângulos. Mas é complicado. Eu sei que isto é muito complicado de, às vezes, as equipas terem duas, às vezes terem uma câmara, quanto mais ter duas, não é? E ter aí uma numa elevação suficiente para dar uma boa perspectiva, que, por exemplo, tu não tens isso nos relevados dos Warriors ou dos Renegades, e que é algo que prejudica, não é? Que é algo que prejudica. Mas pronto, olha, estamos a chegar aqui à fase final aqui do nosso vídeo, aqui de análise um pouco daquilo que tem sido a primeira metade da fase regular. Pá, eu se calhar vou terminar por lançar aqui a pergunta do Queijinho, que é, neste momento, tu não tens nenhuma equipa matematicamente afastada dos playoffs. Sim. Nem os Navigators, para quem possa pensar isso, mas para quem possa querer saber como é que os Navigators podem ir aos playoffs, só há um cenário possível. Ok? Eu vou revelar esse cenário depois de muito Excel. O Excel, eu tenho uma relação muito intensa com o Excel. E boa. E boa. É uma boa relação de há vários anos. Então é assim, vou abrir só aqui o Excel. Só uma forma dos Navigators irem aos playoffs, que é basicamente ganharem o jogo com os Devils e ganharem o jogo dos Warriors, e depois precisam que Mutts e Lions percam todos os seus jogos e precisam que os Lions e os Mutts empatem no jogo que têm entre si. Este é o único cenário possível de os Navigators irem aos playoffs. É com um empate entre Lions e Mutts, com os Lions e os Mutts a perderem os restantes jogos e com os Navigators a ganharem os seus jogos. Por isso, não me perguntem percentagens, porque isso já é mais complicado de eu vos estar aqui a dizer, mas é um cenário muito, muito complicado. Com base nisto, Nuno, a minha pergunta para ti é: quais as 4 equipas que tu achas que vão aos playoffs este ano, sendo que a classificação está com os Crusaders 4 vitórias, Devils 2 vitórias e 1 derrota, tal como os Renegades, e tal como os Mutts, Warriors 1 vitória e 2 derrotas, Lions 1 vitória, 3 derrotas, e os Navigators, já disse, 4 derrotas e nenhuma vitória. Sim, eu acho que os Renegades, isto agora, pergunta para Queijinho, remete perguntas para Queijinho. Os Renegades jogam com quem? Espera aí. Ou seja, muito sinceramente, os Crusaders e os Devils vão aos playoffs, não é? Os Renegades falta-lhes jogar com os Mutts, agora no próximo fim de semana. Recebem os Lions no fim de semana de 6, 7 de maio. E depois vêm aos Devils no dia 13 de maio. Estás tenso aí? Estou tenso. Acho que este próximo jogo contra os Mutts pode ser decisivo. Os Renegades, eu acho que... Para ambas as equipas. Sim. Eu acho que quem ganhar este próximo jogo, com 3 vitórias, assegura praticamente lugar nos playoffs. Entre os Mutts e os Renegades. Não, e imagina, e os Renegades contra os Devils é um jogo perigoso, e os Renegades contra os Lions, dizia há bocado o Marcos, não é? Que é o jogo que eles querem ganhar. Vai ser um jogo muito duro para os Renegades também, portanto, este jogo contra os Mutts tem que ser um must-win. Sem dúvida. Mas então tens Crusaders e Devils fechados, né? Os Crusaders para ti falta-lhe jogar com os Mutts e falta-lhe jogar com os Warriors. Tu achas que eles não perdem mais nenhum jogo, é isso? Falta-lhe jogar contra os Warriors, contra os Renegades e os Mutts.
Não, estou-te a perguntar. Os Cruzeiros falta-lhe jogar contra Mets e Warriors. Achas que ficam 6-0, não é? Sim, vão ficar 6-0. Pronto. Os Devils estão neste momento 2-1. Falta-lhe jogar contra... É mais fácil fazer as perguntas assim, sim. Yeah. Os Devils falta de jogar com os Warriors, Navigators e Renegades. Acho que os Renegades podem surpreender. Acho que vai ser muito difícil. Pronto, mas de qualquer das formas, pelo menos 4 vitórias para os Devils estão nos playoffs, não é? Sim, certo. A seguir, temos os Renegades, que falta jogar com os Mets, e que é um jogo que já disseste que é decisivo. Os Lions, que é um jogo importantíssimo, e com os Devils. Ou seja, os Renegades têm basicamente 3 jogos que são quase de playoffs para a equipa. Mas que podem, teoricamente, ganhar qualquer um deles. O dos Devils talvez o que tem mais teor de dificuldade para a equipa de Salgueiros. Depois, para mim, é a grande questão, e é aí que eu acho que está onde está a tua indecisão, e também fica um bocado a minha, sou sincero, que é quem é que vai realmente ser a quarta equipa a ir aos playoffs. Sim, e olhando para aí, os Mets vão jogar com os Renegades, depois jogam com os Lions, depois recebem os Cruzeiros e depois jogam com os Lions. Para mim, esse jogo com os Lions é quem vai decidir quem é que fica em quarto. Para mim é esse. Porque estamos a falar de um jogo na 12ª jornada, que é 13 de maio, em que os Lions vão aos Renegades, e esse jogo para mim decide a equipa que vai ao quarto... dia 13 de maio, Mets a irem à casa dos Lions, e esse para mim vai ser o jogo que vai decidir quem é que fica em quarto lugar e quem é que é a quarta equipa a ir aos playoffs. Sim, concordo, 100%. E eu acho que os Lions vão estar em crescendo. Se o jogo fosse esta semana, eu acho que os Mets ganhavam, mas eu acho que acredito que os Lions vão estar em crescendo e vão se conseguir qualificar, mas acho que esse jogo vai ser decisivo. Quero ver como é que vão estar os Mets na altura, em termos de plantel. Espero que estejam bem, espero que estejam em forma, espero que não tenham percalços em termos de lesões. Porque se há coisa que sabemos nesta liga é que isso acaba por influenciar bastante também. E neste caso, que os Lions têm um plantel bastante vasto para aquele conceito do next man up, não é? É verdade. E pronto, olha, vamos lá ver o que é que sai daqui, não é? Agora durante as próximas jornadas. Como já mencionámos, temos 12 jogos que já foram concluídos, faltam 9 jogos da fase regular e depois temos os playoffs que serão disputados depois no final de maio, e em junho teremos a final, sendo que ainda falta aqui anunciar o local. Nós vamos continuar a nossa cobertura da Liga Portuguesa de Futebol Americano, aqui no Tudo sobre Futebol Americano. Quero agradecer a todos aqueles que estiveram aqui connosco. Deixar, como sempre, o convite de visitarem o nosso site. Vamos continuar com as nossas análises, vamos continuar também presentes e aqui a pensar em formas também de darmos destaque ao nosso desporto em Portugal. Mas, novamente, deixar aqui um agradecimento a todos. Também agradecer-te a ti, novamente, pelo tempo, pela disponibilidade. Tudo ótimo. Prazer. Tudo ótimo e tudo sobre futebol americano. Olha. Mas pronto, obrigado uma vez mais, Nuno. Obrigado a todos. E vamos deixar aqui novamente para finalizar aqui a nossa transmissão, o vídeo dos nossos highlights defensivos. Espero que gostem e que amanhã esse vídeo vai ter protagonismo no nosso site. Também dá-nos algum humor à defesa. Um abraço a todos e até breve aqui no Tudo sobre Futebol Americano. Yeah.